Oi pessoal, tudo bom com vocês? Nós somos o grupo 5 e a nossa aula já vai começar. Oi pessoal, nosso tema é balanço de massa para sistema com combustão. Nós faremos explanações teóricas, falaremos a definição e alguns termos relevantes para a resolução de problemas. Depois nós montaremos um tutorial de como resolver problemas para balanço de massa para sistema com combustão. E após isso resolveremos exemplo para ficar bem fixado na cabeça de vocês e a gente ficar super atento aí para a prova. Então galera, uma reação de combustão é reação de oxigênio com materiais contendo carbono, nitrogênio ou enxofre em geral. O produto dessas reações geralmente é calor e água, dióxido de carbono, CO e SO2. Um exemplo dessa reação de combustão está aqui citado abaixo. O propano reage com 5 moléculas de oxigênio, formando 3 moléculas de dióxido de carbono e 4 moléculas de água. Então galera, chegou a parte dos termos relevantes, hein? Vamos começar aqui com gases de combustão. São todos os gases produzidos na combustão, juntamente com a base úmida, que é vapor de água. Temos também análise de base seca, que são todos os gases menos a base úmida, que é o vapor de água, hein? Combustão completa é quando toda a reação produz somente CO2 e água. Tá? E uma combustão parcial é quando aparece pelo menos um CO. Se aparecer um CO, já é combustão parcial. Beleza? Nós também temos o ar teórico ou o oxigênio teórico, que é a quantidade de oxigênio necessária para que haja a combustão completa. E o excesso de ar é aquela parte de oxigênio que tiver a mais do que o necessário. Para calcular essa porcentagem de ar em excesso, você tem que multiplicar 100 vezes o excesso de O2 dividido pelo O2 requerido, que é o O2 necessário para a combustão completa. Essa hashtag aqui, no excesso de ar, é porque quando a reação for parcial, a combustão for parcial, o oxigênio teórico que você vai pegar para subtrair para encontrar o excesso, você calcula como se o único produto fosse CO2. Entendeu? Então vamos para o tutorial. Como toda questão de PPQ, existe um certo procedimento que nós podemos utilizar para realizá-lo. Então, como fazer um balanço em reatores de combustão? Primeiramente, nós devemos ter em mente que o procedimento para resolver balanços para reatores de combustão é o mesmo para qualquer outro sistema reativo, mas nós devemos considerar alguns fatos. O primeiro deles é que quando nós desenhamos e rotulamos o fluxograma do processo, nós devemos nos certificar de que a corrente de saída inclui combustível não reagido, a não ser que seja informado que todo ele é consumido, oxigênio não reagido, água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, se o problema indicar sua presença, e nitrogênio, se o combustível é queimado com ar e não com oxigênio puro. Além disso, nós devemos ter em mente também que, para calcular a vazão de alimentação de oxigênio a partir de uma determinada porcentagem de excesso dele ou de ar, devemos calcular primeiro o oxigênio teórico para a combustão completa a partir da vazão de alimentação de combustível e da estequiometria da reação. Também que devemos calcular depois a vazão de alimentação de oxigênio, multiplicando o oxigênio teórico por 1 mais o excesso fracional de oxigênio. Além disso, se há apenas uma reação envolvida, todos os 3 métodos já estudados, balanço de espécies moleculares, balanço de espécies atômicas e extensão da reação, são igualmente convenientes. Porém, se várias reações acontecem simultaneamente, como por exemplo a queima de um combustível para formar tanto monóxido de carbono quanto dióxido de carbono, então nesse caso os balanços atômicos normalmente são mais convenientes do que os outros balanços que nós aprendemos.
E agora vamos para o exemplo. Um exemplo para fixação. O etano é queimado com 50% em excesso de ar. A percentagem de conversão do etano é 90%. Do etano queimado, 25% reagem para formar CO e o resto forma CO2. Calcule a composição molar do gás de chaminé em base seca e a razão molar da água para o gás de chaminé seco. Seguindo os passos da resolução de questões de combustão, nós temos que primeiro montar o processador. Aqui nós vamos ter duas correntes de entrada, o etano no ar. Como ele não fala sobre a composição do ar, nós vamos adotar a composição simplificada. Nós temos 0,1 de oxigênio e 0,74 de nitrogênio. Saindo, como eu também não disse que todo o produto foi consumido, nós temos parte de etano, parte de oxigênio, parte de nitrogênio e temos aquilo formado na reação. Ou seja, na reação de combustão completa, como produto nós temos gás carbônico e água, e na reação de combustão incompleta, como produto nós temos monóxido de carbono e água. Em seguida, vamos realizar o cálculo por grau de liberdade. Nossa grau de liberdade vai ser igual ao 8, que é o número de cálculos que nós temos de 1 até 8, menos os 3 valores atômicos do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, menos o balanço do nitrogênio. Como ele é inerte, a gente não precisa fazer o balanço dele a nível atômico contra os outros, menos as 3 informações adicionais, da quantidade de ar em excesso, a porcentagem de etano que é convertida e quanto dele tem no nosso carbono. Realizando o cálculo, nós temos isso aqui igual a 1, ou seja, vai ser necessário assumir uma base de cálculo. Para isso, vamos ter que a quantidade de etano que entra vai ser igual a 5. Agora, vamos trabalhar com as informações adicionais. A primeira delas é de que 50% do ar está em excesso. Como foi visto no espaço, para calcular o ar em excesso, a gente leva em consideração a reação de combustão completa. Nesse caso, nós temos que 1 mol de etano reage com 3,5 mol de oxigênio. Ou seja, como nós temos 100 mol de etano, que é a base de cálculo adotada, nós vamos precisar de 350 mol de oxigênio. Só que esse é o oxigênio teórico. Como nós sabemos que o oxigênio ele é 0,21 vezes M2, da quantidade de ar que entra, essa quantidade vai ser igual a 1,5, ou seja, 1 mais os 50% que nós temos em excesso, vezes a quantidade que deveria ter, 350. Dessa forma, nós temos que N2 vai ser igual a 2.500 mols. Trabalharemos agora com as outras informações adicionais. Nós temos que 90% do etano é convertido, ou seja, 10% dele não vai reagir. Esse valor é igual a 10 mols, que vai sair na conta de chaminé. Como esses 10 mols não reagiram dentro de 100, eu vou ter que 90 mols de etano reagem. A gente vai precisar disso para fazer o cálculo com a outra informação adicional, de que 25% da conversão é em monóxido de carbono. Analisando a reação de combustão completa, nós temos que 1 mol de etano forma 2 mols de monóxido de carbono. Ou seja, a quantidade de monóxido de carbono que vai ser formada vai ser igual a 25% vezes a quantidade de etano que reage, vezes 2. Assim, nós temos 45 mols de monóxido de carbono formados. Vamos realizar agora o balanço dos componentes, começando pelo nitrogênio. Em todos, nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Tudo que entra é igual a tudo que sai. A quantidade de nitrogênio que vai sair na panela de chaminé vai ser igual à sua proporção vezes a quantidade de gás que entra. Como ele é inerte, realmente tudo que entrar vai sair na forma de nitrogênio, 1975 mols. Agora, as demais componentes a gente faz o balanço a nível atômico, porque eles vão reagir. Ou seja, a gente vai precisar analisar tanto a quantidade que entra quanto as proporções. No carbono, nós temos que ele entra na forma de etano, só que para cada mol de etano eu vou ter 2 mols de carbono. 2, que vai ser o índice. Para isso a gente vai formar etano. De novo, a gente coloca o índice 2, vezes a quantidade de etano formado, mas tanto no monóxido de carbono quanto no gás carbônico, eu tenho a proporção de 1 para 1. Assim a gente sabe que no N7, a quantidade de gás carbônico formado vai ser igual a 125 mols. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o hidrogênio.
nós temos 100 do etano que entra, 6, que é o índice, a cada mol de etano nós temos 6 mols de hidrogênio, vai ser igual a 10, que é a quantidade de etano que sai, vezes 6, mais o hidrogênio só sai também na forma de água. E na água nós temos 2 mols de hidrogênio para cada mol de água, é igual a N8. Então, N8, a quantidade de água formada vai ser igual a 270 mol. Temos o balanço atômico do oxigênio. O oxigênio ele entra na forma de O2, gás oxigênio, através do ar. Ou seja, nós vamos ter 2, porque eu tenho 2 mols de oxigênio para cada mol de gás oxigênio, vezes a proporção de gás que entra, vezes a quantidade de água. Isso vai ser igual, o oxigênio ele sai tanto na forma de gás oxigênio que não reage, de novo a gente usa o índice 2, mas ele sai na forma de monóxido de carbono. Para isso, nós temos a proporção de 1 para 1. Ele sai na forma de dióxido de carbono. Nós temos a proporção de 2 para 1. E ele também sai na forma de água. Onde a gente tem, de novo, a proporção de 1 para 1. Dessa forma, a gente encontra a quantidade de gás oxigênio que não reage no impacto, que é igual a 252,5 mol. Agora que a gente conhece todos os valores, vamos responder o que se pergunta. Primeiro, eu quero saber a composição do gás seco. Nós temos que a quantidade total de gás seco vai ser N3 até N7. A gente vai tirar N8, que é a quantidade de água. Isso nos dá um total de 2.397,5 mols de gás seco. Para descobrir a proporção de cada um deles, é só fazer a razão entre o seu valor com a quantidade de mols total. Assim a gente descobre a proporção de cada componente em base seca. Por fim, ele pede a razão de água para gás seco, ou seja, como fizer as duas componentes separadas, é só dividir a quantidade de água que sai, N8, pela quantidade N de gás seco que a gente já havia calculado. Se dá 270 dividido por 2.397,5 e temos essa proporção, 0,13. Você já viu o novo vídeo de balanço de massa com reação de combustão? Sim, com esse vídeo, a minha vida mudou. É isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Bons estudos.